Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Humanizei Cast. Hoje, gravando o 5º episódio da série. Hoje o formato do episódio ficou um pouquinho diferente. A gente acabou por entrevistar 2 pessoas, ambas membros do projeto Viver de Humanas, que sempre estavam debatendo sobre vagas em ciências sociais, oportunidades e outras questões mais. E esse episódio ele é muito legal porque a impressão que eu fiquei é que ele é uma introdução, uma grande introdução ao mercado de trabalho, não só para os profissionais de humanas e de ciências sociais, mas para todos os profissionais que estão buscando entender o que é isso, o que é o mercado de trabalho, como se faz transição de carreira, como que sai de uma carreira linear para uma Y, para uma em W, e várias habilidades, posicionamentos em rede, como que o profissional deve se portar publicamente nas redes sociais para estar assim, sempre em destaque ou em competitividade com outros profissionais. Uma ideia que para mim ficou bastante marcante é que o mercado de trabalho não está fácil para ninguém, seja para o pessoal que está trabalhando no terceiro setor, seja para quem está estudando para concurso, ou seja para quem está se preparando para uma carreira corporativa. Mas independente da dificuldade, existem formas, existem caminhos, existem conhecimentos que todos os profissionais devem ter para que consigam trilhar uma carreira que faça sentido para suas escolhas, e que no final das contas eles se sintam satisfeitos com as escolhas que tomaram durante a vida profissional. Sem mais delongas, eu vou fazer uma primeira apresentação do currículo resumido das entrevistadas e a gente segue para a apresentação geral delas. Bom, a primeira é Caroline Marci, que é cientista social, administradora, especialista em projetos sociais, especialista em ensino de sociologia e mestra em desenvolvimento social. A Carol, em toda a sua trajetória profissional, atuou nas áreas das ciências sociais em diferentes temas: pesquisas sociais, projetos socioeconômicos, gestão social, sustentabilidade, docência e, nos últimos anos, tem dedicado ao relacionamento com comunidades, comunicação e ESG. A segunda entrevistada é Raquel Guimarães Mesquita, que é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, onde atualmente é doutoranda em Sociologia. Sua trajetória profissional é marcada pela experiência no setor educacional, docência e gestão, e também na pesquisa acadêmica, desenvolvendo projetos em torno das subjetividades femininas. Também possui experiência em captação de recursos, gerenciamento de projeto, inovação e empreendedorismo. Então, galera, vamos lá, que esse episódio tá fenomenal. Um abraço, vamos que vamos. Carol, Raquel, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Humanizei Cast. É uma alegria estar com vocês aqui hoje. Eu queria começar perguntando sobre quem é vocês, quem são as convidadas de hoje. Vocês podem se apresentar um pouquinho? Boa tarde, né? Não sei que horas é que você vai estar ouvindo. Bom dia, boa noite. Eu me chamo Raquel Mesquita, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, onde eu também fiz o meu mestrado e onde eu estou fazendo doutorado, né? Estou ainda doutoranda, quase terminando, já deveria ter terminado, inclusive. Então, eu fiz toda a minha graduação, né? Toda a minha formação na Federal do Ceará, em Fortaleza. Sou neta de agricultores, criada pelos avós, né? E digo isso porque eu acho que isso impactou muito, né? O lugar de onde a gente vem, acho que impacta muito as nossas possibilidades, as nossas decisões de carreira. Fui fazer ciências sociais, não sei bem o porquê até hoje, né? Mas tinha muito uma pegada de querer transformar, querer impactar, né, a sociedade. Então, fui uma jovem assim bem, né? Bem próxima dos movimentos sociais, do movimento estudantil. E a minha decisão foi muito pautada disso, né? Foi uma decisão assim muito, muito apaixonada, né, nesse sentido. E sabemos que nem só de paixões a gente sobrevive, né? Então me deparei aí com uma realidade bem complicada, né, para aprender
a falar a língua do mercado, né, acessar esse mercado de trabalho na iniciativa privada, e, enfim, em outros setores, né? E hoje estou no momento de carreira, estou num outro momento de carreira, né? Não estou mais atuando na iniciativa privada, estou concursada faz 6 meses, né? Estou como professora de Sociologia da Educação Básica aqui do estado do Ceará. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Caroline Marci, sou nascida em São Paulo, mas criada e vivida no norte de Minas, mas atualmente eu moro aqui em Mariana, na região dos Inconfidentes, em Minas Gerais. Escolhi ciências sociais, foi uma coisa racional, meio racional. Eu fiz vestibular para várias coisas, porque eu queria trabalhar na área de humanas, mas não queria fazer direito. E na época, na minha cidade, na universidade pública, tinha serviço social e ciências sociais. E lendo lá aquele folhetinho Almanac, fiquei apaixonada, pensando que eu ia ser Bentinho ou Fernando Henrique Cardoso ou Ruth Cardoso. Em seguida, gente, todo mundo das ciências sociais teve esse momento aí que leu esse folhetinho pensando que ia salvar o mundo. Em seguida, eu fiz o vestibular e passei, mas eu entrava no segundo semestre. E foi muito marcante para mim uma entrevista na época com o ministro Celso Amorim, trouxe pontuando que o governo federal queria mais historiadores, filósofos e sociólogos na diplomacia, na diplomacia brasileira. E aí a minha família ficou toda empolgada, nossa, e vai ser diplomata. E eu comecei fazendo as ciências sociais com esse viés de olhar para a diplomacia. Então, ao mesmo tempo que eu estudava o curso, eu estudava também a bibliografia, né, acho que chama CAD, o processo, mas em seguida eu fui vendo outros caminhos, me apaixonando pela pesquisa social, eu sempre fiz estágio, então eu entrei pensando na diplomacia, formei querendo ser pesquisadora social, e junto com isso emendei o mestrado, né? Fiz o mestrado em desenvolvimento social também na Unimontes. A Unimontes é uma universidade estadual aqui de Minas Gerais, ela fica no norte de Minas. Por muito tempo foi o único local público entre o norte de Minas e sul da Bahia. A minha família, né? A Raquel trouxe a questão da trajetória. A minha família tinha algumas pessoas que já tinham formação superior, mas eu fui a primeira pessoa em universidade pública, com a idade, né, correta entre aspas, né, com a idade de expectativa de entrar na universidade. E a minha família conhecia algumas pessoas que fizeram ciências sociais e que trabalhavam no setor público. Então, como na minha região a questão de emprego, de empregabilidade, ele é muito baixa, a expectativa das outras pessoas também era muito baixa. Então, na época, eu não entendi que a expectativa dessas pessoas que seriam os espelhos eram muito baixa e que a expectativa da diplomacia, da carreira universitária, de ser pesquisadora, ela era muito alta. E com o tempo eu fui equilibrando e encontrando o meu caminho aí na trajetória. Para além disso, em 2021 eu concluí uma segunda graduação em administração. Eu fiz aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, eu moro aqui na região desde 2014. E eu lembro perfeitamente que eu entrei no curso muito para ver. A minha avó falou, vai lá ver, é gratuito, é federal, talvez você goste. E eu lembro perfeitamente, na primeira aula de organizações teoria das organizações, desculpa, a professora dando aula e eu ficando, assim, abismada. Falei, gente, essa galera pegou sociologia e fez dinheiro, como assim? Como que pegou sociologia e fez dinheiro? Porque era tudo o que a gente estudou em sociologia. Tanto que eu tive várias dispensas de matérias, várias, assim, muitas facilidades em termos de pensamento e racionalização da área da administração, né? O que soma, no que eu não tinha tanto aprofundamento era na parte matemática e financeira, mas era uma sociologia, só que uma sociologia que a gente pode chamar prática. E então, assim, também aprofundou na minha visão de trabalhar com o social. Hoje eu estou fazendo um tanto de coisa. Como diz a Raquel, a mulher mais empreendedora que ela conhece sou eu, sou a coach de empreendedorismo da Raquel. Então, eu estou num momento assim de posicionamento de carreira, né? Eu estou alguns empreendimentos, eu estou abrindo uma empresa de inovação social chamada Florescer, né? Uma parceria com uma amiga, nós estamos encaminhando esse processo. Eu também abri uma empresa agora de comunicação e engajamento do LinkedIn, que chama Engajaí. Então, é para pessoas reais, do mundo real, se posicionarem e se conectarem no LinkedIn de fato.
E isso veio muito na minha percepção também do Viver de Humanas, que as pessoas das ciências sociais ainda carecem muito de entender o que é essa rede social, porque para além de procurar um emprego, é um local que nós deveríamos estar nadando de braçada, né? Porque ele é um local de escrita, e é a coisa que a gente mais faz na graduação, e as pessoas não conseguem usar. Então, tenho mais 2 sócias, nós abrimos essa empresa de consultoria, ela não é com foco em ciências humanas, mas ela veio a partir disso. Eu estou trabalhando numa parceria com um projeto chamado SG Antirracista, que é um movimento que a gente está institucionalizando como associação, para que ele possa se colocar como uma ponte de outra forma de falar do SG. Eu também faço consultoria, né, freelance, PJ, e assim, procurando empregos, mas que tenham a ver com a minha perspectiva atual de locais saudáveis para trabalhar. Não, eu não sei por que a Carol está procurando emprego. Porque o perfil dela é claramente de uma pessoa que empreende. Porque ela tem 1.001 ideias, ela tem uma energia fantástica, né? Eu não sei o que é que ela quer forçar a barra das 44 horas semanais, mas tudo bem. Não, mas é porque eu sou uma empreendedora nata, Caio e Raquel. Na época que a palavra empreendedorismo nem era moda, a minha orientadora do mestrado na banca, né, que Deus a tenha, ela já até faleceu, ela começou, assim, foi acho que uma banca de mestrado que eu já vi mais emocionante, porque ela começou falando o seguinte: olha, estou aqui com a mulher mais empreendedora que eu conheço, tenho dó de quem for o namorado dela, que todo dia ela muda de ideia, e são ideias maravilhosas. E ela falou assim, eu lembro muito bem, o nome dela é Simone Lessa. Ela, olha, tudo que tiver bom foi ela que fez, e tudo que tiver ruim é culpa minha. Eu nunca vi um orientador fazendo isso, acho que foi um momento, assim, mais de autoestima profissional, e o meu trabalho realmente me deu muitos braços, inclusive um braço agora, eu estou entrando num projeto junto com a Associação Brasileira de Municípios, eu estudei municípios no mestrado, então, realmente, eu faço um tanto de coisa, Caio. Um tanto de coisa. Algumas coisas dão dinheiro, outras coisas dão prazer. Caio, eu queria só comentar rapidamente, eu sei que o nosso tempo vai ser, né, bem limitado, mas depois isso corta, né, se for o caso. A Carol já trouxe aí várias coisas, várias possibilidades de atuação que ela está atuando, né? Ela já, enfim, já tem isso do empreendedorismo, de várias habilidades, mas ela falou da comunicação, ela falou do ESG, que mais? Falou de outra coisa, eu nem lembro. Mas falou Funcionamento para escrever de copyright no LinkedIn. Para a produção, né, de conteúdo escrito no LinkedIn, isso é uma habilidade também, né? Sustentabilidade. E ela falou que assim, eu também me formei, né? Também fiz graduação em administração. E isso eu acho que é muito interessante, né? Essa experiência de uma outra graduação, ou, não sei, alguma outra experiência para além da universidade, porque às vezes me parece que, aí eu estou falando bem assim, né? Partindo desse lugar de ser uma cientista social, né? Nós cientistas sociais, que a gente tem essa, né, trajetória da universidade, da academia e tal, mestrado, doutorado, a gente não consegue se ver de fora, a gente não consegue se colocar em perspectiva e perceber as possibilidades de atuação que a gente tem, né? Então, a gente, quando cientista social, a gente tem muitas vezes a gente tem uma formação bem generalista, porque a gente estuda sociologia, antropologia e ciência política, né? Depois a gente vai afunilando. A gente consegue colocar em articulação várias coisas, né? Vários saberes, várias análises, enfim, um bocado de coisa. Mas muitas vezes a gente não consegue perceber isso, a gente não consegue dar uma saída pragmática. Tá certo, eu estudei um monte de coisa, eu coloquei um bocado de coisa em articulação. Será que eu não consigo arrumar um emprego Na com esse verdade, monte de coisa que eu tenho? monetizar. A gente não consegue monetizar o conhecimento. Eu acho que o monetizar por si, nessa perspectiva empreendedora, seria ainda um passo que até assim, hashtag polêmicas, né, Carol? Hashtag polêmicas, porque às vezes parece que não se pode falar em dinheiro, né? Cientista social não pode falar em dinheiro, sendo que precisamos dele para viver. Hoje eu estava em reunião exatamente com uma pessoa da USP e falando sobre isso, né? Ele trabalha um negócio de impacto social, e ele querendo migrar para a ONG. Eu falei, meu filho, você está doido?
Você não faz isso, não, que você está achando que não existe esse diálogo. Eu desenhei para ele, eu ainda dei uma sugestão para ele, falei assim: você quer ver um projeto social que funciona na ideia de estrutura administrativa? Eu falei com ele, vai fazer uma experiência que chama EVE, que é do MST, acho que tem aqui em Minas, não sei se tem no Brasil todo. Falei, o MST é o melhor case. Você vai entrar lá, você vai ver a sociologia aplicada na administração. É totalmente estrutural, é totalmente sustentável. Então, nunca que o MST falou que não queria dinheiro. Não existe, não tem ninguém do MST falando que não quer dinheiro. Então, assim, essa noção de que você tem que trabalhar por vocação, por amor, sociologia por amor, é uma vertente que a gente tem trago muito isso, viu, Caio? A gente vai falar isso Já no falando podcast. sobre isso, eu sei que vocês têm uma iniciativa, vou chamar de iniciativa, que se chama o Viver de Humanas. O Viver de Humanas, até onde eu sei, ele tem uma atividade de divulgar vagas e fazer, né, correr esse fluxo aí de salários para quem quer trabalhar na área de humanas. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais de onde surgiu o Viver de Humanas. Pronto, o Viver de Humanas, ele é um desdobramento de um evento que foi realizado lá em meados de 2021, março de 2021, que foi o Cientistas Sociais Além da Academia. Foi um evento online, né? Ainda estávamos naquele contexto terrível da pandemia. Gente, fogos de São João, tá? Se vocês escutarem aí, porque estamos gravando na véspera de São João e eu moro no interior do Ceará, então. E bem, em março acolá de 2021, a gente rodou esse evento online, né? Os Cientistas Sociais Além da Academia. Convidamos alguns colegas mesmo, foi feito assim a base do network da amizade, né? Então chamamos alguns conhecidos e amigos que são formados em ciências sociais, mas que não seguiram essa trajetória acadêmica, né? Então atuam na iniciativa privada, no terceiro setor, enfim, né? A gente tentou diversificar um pouco. E aí foram alguns dias, foram 4 dias, 5 dias, e aí cada dia uma pessoa falava e comentava um pouco, compartilhava um pouco da sua trajetória, né, profissional. Depois disso, a gente sentiu que essa discussão era importante, né, que essa discussão não estava sendo feita, que tinha demanda para isso, né, e sentimos isso porque a gente abriu 100 vagas, e essas 100 vagas se esgotaram em menos de 24 horas, assim, em 19 horas, em, sei lá, 15 horas já não tinha mais vaga. E aí resolvemos transformar, então, esse evento, né, continuar essa discussão que o evento propunha, levamos para as redes sociais, né, levamos para o Instagram, na verdade, aí criamos o Viver de Humanas, isso eu, mais 2 colegas, que são Tuane e Érica, que também participam, que também fazem parte do projeto. E aí começamos essa produção de conteúdo no Instagram, né, sobre atuação, né, atuação no mercado de trabalho, sobre carreira mesmo, né, desenvolvimento de carreira. E aí, quando foi, acho que foi no final do ano, né, Carol? Acho que no final do ano de 2022, né? Carol me chama no LinkedIn com uma proposta também, com ideia para divulgar vaga, né, direcionadas às ciências sociais. Eu comentei com ela desse projeto que eu já tinha, e aí, conversando, né, conversamos todas, e aí resolvemos, na verdade, levar o Viver de Humanas para o LinkedIn, né, e trabalhar também com essa plataforma, que é super importante para quem está procurando emprego, para quem está querendo mudar de emprego, enfim. E agora estamos trabalhando aí com LinkedIn e Instagram. Na minha trajetória, eu já tive também esse mesmo momento que as meninas tiveram lá no Ceará. Quando eu fazia graduação, em 2019, eu já tinha um anseio muito grande de entender o mercado de trabalho. Então, na empresa Júnior, nós éramos diretores da empresa Júnior, nós organizamos um evento para poder falar das ciências sociais no mercado de trabalho. Eu até tentei procurar a capa, mas na época eu não tinha nem computador próprio, então não consigo ter muitas fotos dessas fases de trabalho. E foi um evento muito polêmico na universidade. Os professores não queriam participar, só que eles se sentiram pressionados a participar, porque os outros alunos queriam ouvir.
Então, assim, mas foi uma coisa muito restrita à academia, porque quem não estava trabalhando como professor estava vinculado à academia. Então, era um pesquisador, ou trabalhava no hospital, ou trabalhava na prefeitura. Então, assim, eram passos muito próximos à vida acadêmica, não eram passos de ruptura, né? Isso eu estou falando em 2008. Então, eu sempre carreguei isso comigo, sempre impulsionei pessoas a terem empregos diferentes, a ter uma visão diferente. E aí, acompanhando, já era contato da Raquel no LinkedIn, e aí um dia ela não vai lembrar, ela publicou uma vaga assim, essa vaga tem cheirinho de humanas. Falei, não, gente, essa menina pensa igual eu. E aí eu mandei a mensagem, a gente conversando, e ela, não, mas a gente já tem esse projeto. Eu falei, mas esse projeto tem que estar aqui. Porque, assim, é um passo muito difícil as pessoas entenderem que o mercado corporativo, a empresa privada, ela não é um bicho que ela vai te contratar hoje, te mandar embora amanhã, que você vai ficar assim. Acontece, é claro que acontece, o Brasil está numa alta de desemprego, mas existem sim muitas seguranças em termos, do mesmo jeito que existe um serviço público. Então, assim, tem muito professor, pessoas que ficam anos trabalhando como professor, mas designado, contrato temporário. É a mesma coisa de quem trabalha numa empresa como CLT, o contrato temporário. Então, a minha ideia também era muito trazer essa ruptura, porque tem esse espaço, tem esse local. E aí a gente foi unindo forças e traduzindo, principalmente, né, Raquel? A gente fala muito de traduzir o que você faz na universidade e o que o mercado ama. Então, assim, nas ciências sociais, a gente escreve, fala pra caramba. E o que o mercado gosta disso? É proatividade, é comunicação oral escrita, é liderança. Então, trazendo as hard soft skills de uma forma como que o mercado consiga entender. Então, é um anseio que eu sempre tive, uma crítica que eu sempre tive no mercado, e foi por isso que eu não segui a carreira como a Raquel de fazer doutorado, porque eu falei, eu quero saber para que serve isso aqui que eu estudei, o que a gente estuda tem que servir para alguma coisa, para a sociedade. Eu sempre fui muito crítica às ciências sociais, pelas ciências sociais em si, você ficar lá naquele mundo, sabe? Produzindo o conhecimento e a sociedade, que é o foco da ciência. E aí a gente se encontrou bem no LinkedIn e estamos todas juntas agora. E aí, cara, só um comentáriozinho também. A Carol falou, né, dessa necessidade de a gente conseguir traduzir, né? Traduzir o que a gente já faz, traduzir as nossas habilidades que a gente desenvolve. Na universidade, né, estou falando especificamente das ciências sociais, né, que então a habilidade de saber conduzir uma pesquisa, né, questões de metodologia, saber conduzir uma entrevista em profundidade, né, saber entrar nesse campo, né, entrar nos nossos campos, né, de estudo, né, de saber produzir um texto, né, de saber escrever ali, apresentar uma ideia, né, e aí nesse pessoal mais da antropologia, né, o meu mestrado e doutorado são na sociologia, né, então eu me afastei um pouco mais da antropologia, mas a galera da antropologia que faz esse trabalho, né, o trabalho da antropologia é fazer essas traduções de mundo, né, mas aí parece que quando a gente bate na porta do mercado, eu não sei o que é que acontece, mas dá um bloqueio que a gente não consegue perceber, né? Acho que a primeira coisa é isso, perceber que precisa fazer essas traduções, né? Precisa fazer. O que é que eu faço na universidade? Eu vou usar as mesmas palavras, não é a língua do mercado, a gente precisa traduzir, né? Quais são qual é essa linguagem do mercado, né? A Carol falou aí algumas, é liderança. Poxa, como é que eu tenho um perfil de líder, eu já liderei alguma coisa. Você já conduziu você já organizou um evento na universidade? Foi você que puxou esse evento? Dentro desse evento, o que é que você fez? Né? Eu planejei, eu montei lá o planejamento dos convidados, fui eu que entrei, articulei esse convite com os convidados. Poxa, tu atuou na comunicação desse evento, né? Tu conseguiu planejar, organizar, isso são habilidades, né? Habilidade de planejamento, de organização de tempo, de organização, enfim, de estruturar um projeto, de gerir um projeto, né? Então, essa manha, né, que eu acho que nós, cientistas sociais, a gente precisa desenvolver. E por a gente estar muito só na academia, né, quando a gente precisa fazer isso, a gente não consegue, né? E a gente fica nessa impressão que não tem, de jeito nenhum, nossa, não tem vaga, mas não é possível que não tenha uma vaga no país todinho, né? Não é possível, gente. Claro que existem as dificuldades, eu acho que existem sim as dificuldades regionais, como a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Também conversei com Carol isso, né? Rio e São Paulo, realmente, gente, não dá para eu dizer que aqui no interior do Ceará vai ter a mesma quantidade de vagas
as mesmas possibilidades. Com o mesmo salário, com a mesma coisa. O mesmo salário, né? Os mesmos benefícios que teria uma pessoa que está lá no Eixo São Paulo, né? O mesmo Brasília, Minas, não sei, né? Mas, assim, é possível, né? Eu não acho que a formação em ciências sociais vai condenar a pessoa a ser um eterno desempregado, porque nunca vai haver nenhuma vaga. Gente, vamos desconstruir esse pensamento, não dá mais, né? E principalmente estar em vagas, né, que não tem uma rentabilidade, não tem um salário, né? Eu falo muito isso no meu penúltimo emprego, a gente trabalhava muito com a base do DIEESE. E eu fico pensando, o salário mínimo que o DIEESE prega, muitas vezes não é um salário que uma pessoa, um profissional das ciências sociais consegue alcançar. Porque, né, tá no terceiro setor, tá vivendo de bolsa, tá trabalhando em contratos temporários. Então, assim, será que o profissional de ciências sociais tem que ficar somente nesses ambientes? Só tem que ficar nesses cargos? Então, a nossa crítica também é isso, porque as vagas estão aí. E elas escrevem-se em ciências sociais. E aí, por que as pessoas não estão furando esse processo? É muito difícil. Eu sempre falo, eu tenho muitos amigos que tentam concurso e deixo claro para todo mundo. Eles falam, eu vou parar de tentar concurso, eu vou tentar emprego. Falei, é do mesmo nível. Não adianta você achar que concurso, que CLT está mais fácil do que concurso, porque hoje no Brasil, com essa taxa de alto desemprego, não está. Tem vagas que tem 2.000 concorrentes inscritos, fora os do banco interno. Então, assim, a ideia mesmo e eu acho que uma coisa que a gente faz também, a Raquel, para além de promover, é possibilitar a pessoa ver que aquilo existe. Porque tem muitas universidades no Brasil, igual eu era do norte de Minas, eu ainda tinha uma autoestima baixa de sei lá dos cantos, né? Porque tinha as universidades de ponta, USP, o FMG, tal, Unicamp, e eu lá dos cantos. Então, lá no canto, a gente não vê o mundo. Você não consegue ver o mundo. E hoje, com as redes sociais, você vê o mundo. Então, assim, tem vaga que é remoto. Hoje a gente colocou, por exemplo, uma da Heineken. É um estágio remoto. Qualquer pessoa pode candidatar. Então, é coisa que há 10 anos atrás a gente não tinha essa perspectiva. O meu companheiro, ele é cientista social, né? Ele trabalha remoto para a FIEC, que é a Federação de Indústrias do Ceará, né? E ele está como pesquisador, mas ele está pesquisando outras coisas, né? Está pesquisando a indústria, não sei quanto, 3.0, né? Mas ele está ali usando as habilidades, né, que ele desenvolveu durante a formação dele, né, como pesquisador, né? Um trabalho, a gente sempre comenta. Às vezes a gente desvaloriza o nosso trabalho, né, enquanto pesquisador, nessa atuação da pesquisa para além da universidade, mas esse ser pesquisador, gente, é algo muito refinado. Você se apropriar de texto, você produzir relatório, você realmente ter um crivo de busca, né, de pesquisar e de buscar referências e organizar isso. Não é todo profissional que tem essa competência, né? A gente precisa realmente, cada vez mais, eu acho que o podcast tem essa proposta, né, de realmente valorizar essa atuação, né, de reconhecer o valor que a nossa formação nos possibilita. A gente já entrou no próximo assunto do nosso roteiro, que é justamente sobre carreiras, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para a gente tentar sintetizar e continuar debatendo sobre essas questões de empregabilidade. Será que está fácil para o cientista social conseguir algum tipo de emprego para cientista social? Eu já entendi que talvez não seja essa a pergunta, né? Talvez a pergunta seja como que o cientista social, a cientista social, faz para traduzir tudo aquilo que sabe na linguagem que o mercado entende. E aí, nesse sentido, eu queria puxar para outra pergunta, o que o mercado está precisando dos cientistas, das cientistas sociais? Primeiro, eu quero deixar muito claro que é o seguinte, não está fácil para ninguém. Então, assim, é muito importante, a gente tem, né, o cientista social tem a sua lamúria de sofrer, eu tive, todo mundo tem, mas eu quero deixar muito claro, assim, no panorama, Brasil pós-2016, não está fácil para nenhum emprego. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Está difícil para o cientista social, da mesma forma que está para o engenheiro civil, que inclusive não tem piso, né? Os enfermeiros, por exemplo, estão lutando por piso, o engenheiro civil acabou o piso, então, assim, a gente está no Brasil de desmonte. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente dizer. Agora, em termos de expectativa de mercado, eu vejo alguns avanços.
Por exemplo, há 10 anos não se falava no mercado corporativo sobre diversidade e inclusão. Hoje nós temos áreas disso em várias empresas do Brasil, de pequeno e médio porte, a gente tem consultoria nessa temática. Então, é uma área que, por exemplo, o cientista social tem muita capacidade de trabalhar. A gente estuda gênero há muitos anos, a gente estuda sobre diversidade há muitos anos. Então, é uma área que, nos anos 2010, ela era raríssima. Outra questão, por exemplo, educação corporativa. Né? As empresas começaram a também ensinar, a ensinar de outra forma, não ensinar só o técnico. É uma área também muito possível para o cientista social e para todo mundo da área de humanas. Outras questões, sustentabilidade e ESG. Eram duas coisas que não existia um debate, não existia espaço, não se falava dessas áreas. E hoje é super abrangente. Outra questão, impacto social e empresas de negócios de impacto social. Também há 10 anos não existia. Então, se a gente pensar, o mercado, eu falo que não existia, gente, é que existia, mas em pequena escala, né? E aí hoje está com maior amplitude. Então, são coisas que não se tinha debate, não se tinha espaço. E aí depois foi crescendo. Então, se você pensar que antigamente, o que o sociólogo poderia trabalhar numa empresa de capital privado? Seria lá na área de assistência social, dando cesta básica, por exemplo, que antigamente o social das empresas era isso. Hoje o sociólogo tem possibilidade de construir estratégia de negócio. A gente tem um debate muito importante sobre responsabilidade social também agora de forma ampla. Que é outra área, né, Carol? Que é dentro outra das área. Empresas, né? As grandes empresas têm, no geral, uma área de responsabilidade social. Exatamente. Então, se a gente pensar pelo panorama de como o mercado está colocando, para o cientista social, gente, está maravilhoso. Eu falo da minha experiência em 2011, você saía da universidade para dar aula no Estado, dar aula na universidade, bolsa CNPq, ou trabalhar na prefeitura, em algum órgão do Estado, e pequenas fundações, uma coisa ou outra, uma associação de municípios, uma coisa assim. Era esse o cenário, e eu ainda peguei um cenário peguei um cenário de expansão dos IFs. Então, tinha muita vaga para substituto. Então, hoje, o cientista social ainda tem uma área que eu não consigo falar o nome, mas a Raquel vai falar aí. Fala aí, Raquel. UX, experiência do usuário. Tem episódio no podcast já, do Caio. Então, tem essa aí também que está bombando, e tem outra área que não se falava, porque ninguém nem pensa que ela existe, mas que também, fala aí, Raquel, o nome daquela que escreve Copywriting? É porque, gente, eu embolo minha língua demais para falar inglês, então nem arrisco. Mas é também um funcionamento que é uma coisa da área de cientista social. Eu mesmo estou atendendo uma pessoa como mentoranda, e eu estou trazendo isso para ela. Ela mora numa região, por exemplo, que ela só tem possibilidade de morar em 3 cidades, ela não tem como mudar, né, por conta de questão da família, tudo, é no interior, só tem para dar aula, ela não tem concurso na região, ela tem que investir na carreira remota nas ciências sociais. Ela não tem, e aí tem esse tanto de coisas que, inclusive, ela não conhecia. Quando a gente começou a conversar, ela não sabia. Então, tem como você prospectar cliente, e aí você começa a atender cliente só do social. Então, você imagina, todas as empresas hoje comunicam sobre social. Poxa, você tem capacidade de escrever. Então, assim, o mercado, ele está amplo, né? Então, assim, a primeira pergunta, não está fácil para ninguém. A segunda, em termos de contexto de mercado, está melhor do que antigamente. A gente tem hoje mais áreas no mercado privado. As do serviço público e de fundações e ONG elas continuam existindo aí. Então, só o panorama foi intensificado. E na terceira pergunta, o que as pessoas têm que fazer? Né? Eu e a Raquel, a gente preparou uma listinha que é a primeira... Eu queria só comentar umas coisas, Carol, rapidinho, antes da nossa lista bem prática, né? Uhum. Eu acho o seguinte, a Carol já falou aí várias áreas que têm crescido. E a Carol, antes da gente vir, né? A gente fez um meetzinho também para conversar. E a Carol disse uma frase assim, que eu achei fantástica. Eu super concordo, eu também percebo isso, né? Tipo assim, há 10 anos atrás, né? Há 13 anos atrás, quando eu me formei, gente, era muito pior. Vamos lá.
era muito pior, né? A gente a gente sequer tinha acesso a essas informações, né? Quando a Carol chama para o LinkedIn, gente, o LinkedIn é o mundo do trabalho ali, né? A rede social do trabalho. Então, tu consegue começar a ter uma percepção muito mais ampliada das coisas, né? Você sai um pouco da sua bolha. E aí, para quem está na cidade de interior, para quem está no Nordeste, para quem está no Norte, gente, isso é uma grande virada de mentalidade, né? Você começa a ver quais são os nomes dos cargos, né? Quais são as áreas que estão surgindo. Então, essa questão da diversidade e inclusão. Eu sei que muita gente faz crítica, porque tem muitas empresas que essa diversidade e inclusão, né? A gente sabe que é acolá, né? Não é. E daí também a importância da gente se colocar como profissionais de referência, como profissionais que realmente entendem da discussão sobre gênero, sexualidade, diversidade, por aí vai, né? Então, assim, já foi bem pior, né? Primeira coisa que eu queria comentar. Hoje, a gente já ouve, a gente já escuta falar mais sobre, por exemplo, antropologia e negócios, antropologia e consumo, né? Então, assim, as ciências sociais sempre interface com o marketing. Hoje, eu percebo o quanto, né, o marketing pode se relacionar com as ciências sociais. Gente, como é que eu não vi isso antes, pelo amor de Deus, né? Então, mesmo a galera que fala sobre brand de marca, né, de posicionamento, né? Gente, isso é gófimo, pelo amor de Deus, como é que a gente não consegue perceber isso? Isso é manipular a fachada, né? Então, tem muita coisa aí que muitas vezes, mais uma vez, eu estou sendo repetitiva, a gente não consegue perceber. E aí, uma outra coisa que a Carol comentou, e eu demorei muito para perceber isso, é que a gente não consegue olhar para o nosso saber e para o nosso fazer numa perspectiva de atuação como autônomo. Por que não ser autônomo? Gente, é também um trabalho, é também digno, sabe? Por que a gente não quer colocar assim, o pé, né, o pé na lama, entre aspas, né? Mas por que a gente não se coloca como profissional, né? Eu sinto muito nas ciências sociais, né? Essa ideia bem purista, né? Assim, é um ofício assim muito sagrado, né? É uma vocação, é um chamado, gente, a gente não pode perder a parte prática da coisa, né? A gente precisa sobreviver. Então, se o trabalho é um chamado, é uma vocação, ótimo, maravilha, mas muitas vezes não vai ser, né? Muitas vezes vai ser um meio de você chegar, conseguir aí se virar, pagar suas contas, ter uma vida mais confortável, né? Claro que a gente busca assim um trabalho com sentido. Quando esse sentido do trabalho acaba, muitas vezes a gente tem um burnout, né? Aí não dá também. Mas a gente também tem que mediar essa parte prática, né? E aí, sobre a pergunta do que é que o mercado quer, gente, para qualquer área de formação, o mercado quer pessoas que resolvam problemas. Exato. Qual é o problema que você resolve? A pergunta é essa. Como cientista social, vamos colocar assim, né, a partir dessas habilidades de pesquisa, de escrita, de comunicação, de articulação de pessoas, de conduzir uma entrevista, enfim, de se enfiar nos lugares mais, né, mais diferentões para fazer pesquisa, o que é que eu consigo resolver com isso? A pergunta é essa, né? Pensar a própria carreira a partir disso. O que é que eu resolvo? O que é que eu consigo resolver? Né? Eu acho que a resposta se encaminha por aí, tá? E a Carol agora vai para o como fazer isso. E exatamente isso que a Raquel trouxe, e a Raquel, uma conversa que eu tive com o Caio, a gente falando sobre marketing, aí ele falou assim, mas eu não entendo muito como falar aqui na rede, eu não lembro se a pergunta foi assim, Caio, eu falei assim, você leu Norbert Elias, Estabelecidos Outsider? Pensa que você é o outsider, está chegando no clã dos estabelecidos, olha como eles se comportam, você vai tateando, porque assim, eu mesmo nunca fiz nenhum curso, nunca paguei nada, eu sou aquela pessoa, não por não achar que não tem que pagar, mas porque eu tenho uma facilidade para aprender com conteúdo gratuito. E eu fui tateando, e assim, quando eu peguei o feeling do LinkedIn, eu falei, gente, isso aqui é Norbert Elias, eu era uma outsider, agora eu estou aqui estabelecida, eu já cheguei em 5 mil seguidores, eu já recebo convites para emprego, eu já fui abrindo empreendimentos, as pessoas todas as coisas que eu comentei aqui que eu faço, Caio, são todas oriundas do LinkedIn, todas. O Viver de Humanas, o SG Antirracista, o Engajaí, é tudo oriundo, as consultorias que eu tenho feito são todas pelo LinkedIn, tanto consultoria social quanto consultoria de posicionamento de carreira, e essa parte de estudar e entender essa escrita como produto,
monetizando a minha escrita, o meu saber de escrever, também aprendi através do LinkedIn, que foi com uma profissional que ela é formada em serviço social, e aí ela virou escritora também nesse caminho de ruptura do mercado. Então, o que o profissional precisa fazer? Além de resolver o problema, aprender. O mercado hoje quer pessoas que aprendam. E, gente, aprender rápido. É muito cruel isso que eu estou dizendo aqui para todos, mas é aprender rápido. Você não pode demorar 2 anos para aprender uma habilidade, igual no mestrado. Não dá para você demorar 4 anos para aprender, sabe, escrever um trabalho de conclusão de curso. Tem vezes que o mercado ele quer que você aprenda em 3 meses, dependendo do que for, 2 semanas. Então, o processo cruel que eu vejo do mercado de trabalho para o cientista social é essa lógica do aprender. Porque o aprender para a gente é uma construção. O aprender para o mercado é um produto e tem que ser rápido. Então, você tem que ter a resposta rápida, você tem que ter, porque o comportamento está mudando há muito tempo. Eu participei de uma palestra, acho que uns 2 meses atrás, e a recrutadora falou uma coisa muito importante. Ela falou, gente, tudo nos últimos 4 anos mudaram. Tudo que você imaginar. Por que o processo de recrutamento e seleção não ia mudar? Mudou a forma como você pede comida, mudou a forma como você pede um táxi, mudou a forma como você compra roupa, mudou até onde você compra roupa, que tem gente que compra lá na China. Então, mudou tudo. O livro que você usa não é livro mais, é um Kindle. Então, mudou a sua alimentação, foi mudando tudo. Então, por que o processo seletivo para o trabalho e o modo de emprego não iria mudar? Então, assim, 4 anos para ciências sociais é muito tempo. Entendeu? E foi muitas mudanças rapidamente que foi acontecendo. A gente tem o tempo do pensar, do saber, do aprender. Então, eu acho que o que é mais necessário aprender, e também uma outra situação é ter conhecimento de informática em idiomas. Então, softwares, essas coisas todas, que não é SPSS, sabe, gente? É Excel na veia mesmo, Excel avançado, é usar o R, é SAP, é Miro, é Canva, só os que eu estou lembrando aqui, Project, esses nomes que você precisa saber em idiomas, porque o que está acontecendo, um movimento também que eu tenho acompanhado, o mercado global está olhando para o Sul hoje é um local de investimento, o Brasil virou local de trabalho com investimento, principalmente na Amazônia, então tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que trabalham remoto para o exterior, então eles estão aqui, e está trabalhando para a Holanda, para a Bélgica, para Portugal, para vários países, né, nos Estados Unidos também, morando no Brasil, trabalhando para esses países. É contratação, né, é vínculo empresa-empresa, então é PJ, mas a pessoa está ganhando em euro e dólar, salários que eles nunca imaginavam que existiam. Eu conheço uma cientista social mesmo, ela ficou há mais de 15 anos trabalhando ONU, depois foi para uma organização nos Estados Unidos, ela nunca trabalhou para o Brasil, ela nunca. E ela fez ciência política na UNB. Então, assim, o que foi o diferencial dela? Idioma. A única coisa, ela falou, Carol, a única coisa que eu te falo que eu tenho que você não tem é falar inglês. Tanto que agora ela está até fazendo um curso sobre isso. Então, abre portas. E na minha realidade, nas ciências sociais, ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca me contou isso na vida, e eu acho que eu sou uma das pessoas que eu conheço aqui, mais ou menos, ainda sei mais inglês. Eu acho que a Carol falou sobre essa habilidade de aprender, né? Hoje se fala aí na educação corporativa, né? O termo do lifelong learning, né? A gente vive num mundo que não dá mais para... Isso eu tinha também conversado com o Carol antes, né? Para viver essa experiência linear. Eu vou fazer a graduação, aí depois vou fazer o mestrado, né? E aí, enfim, vou passar no concurso. Ou para quem, né, está mais alinhado à iniciativa privada, eu vou terminar a graduação, vou arrumar um emprego e nunca mais vou estudar nada. Não existe, gente. Esse mundo que não dá para nunca mais aprender nada, acabou, né? A gente vai ter que aprender sempre alguma coisa, porque o mundo muda muito rápido, né? Não tem mais como a gente voltar atrás da inteligência artificial, né? A gente está, assim, vivendo uma nova revolução industrial, né? A revolução do digital. A gente está, assim, no olho do furacão. Não é fácil viver esses momentos, né, de grandes transformações. A gente precisa ser muito perspicaz, né, para não perder o tempo. E é isso, né? Vai ter que o tempo inteiro aprender. E a Carol falou de um movimento
né, um movimento uma nova divisão internacional do trabalho, que é injusta também, é cruel, é complicada, né? Porque quem é que sabe falar inglês, né? Por mais que não precise de né? Você não vai ter um inglês nativo, né? Você vai ter um inglês para você se comunicar e tal. Poucas pessoas, né? Poucas pessoas no Brasil. Meu inglês também é péssimo, né? Mas É muito melhor que o meu, não vem com essa história de falar que seu inglês é péssimo, não. Mas esse movimento, né, é um movimento, de alguma forma, está redistribuindo também a renda, gente. Eu vi uma reportagem, até disse que eu ia pegar, mas depois não tive tempo de pegar para trazer. Muitas pessoas, agora, né, com a possibilidade de trabalho remoto, estão realmente, né, pessoas da América Latina, enfim, de outros lugares ao sul, estão trabalhando, né, oferecendo, vendendo serviço para os países do norte, vamos colocar assim. Os países do norte pagam em dólar, pagam em euro, né? Para a gente aqui é muito bom, né? E para eles é muito bom, porque mesmo pagando em euro, em dólar, eles estão pagando menos, né? Para um mesmo profissional. Se eles fossem contratar um profissional do mesmo nível, lá seria muito mais caro para as empresas, né? Então não é à toa essa redistribuição. As empresas também no pós-pandemia, a depender do setor, ainda tá passando por complicações, por corte de custo, né? Então, assim, tem uma guerra rolando na Ucrânia. Tipo assim, a Europa está sendo afetada de alguma forma, né? Então, o mundo está muito conectado, está tendo realmente esse movimento. Acho que vai ser positivo, vamos colocar assim, porque é uma espécie de transferência de renda, né? Eu lembro da reportagem que eu li que colocava dessa forma, mas claro que isso está recheado e perpassado por muitas desigualdades de acesso. Do jeito que a gente está conversando, eu sinto que já tem muitas informações que são talvez novas, inclusive para mim, mas também eu acredito que para quem está ouvindo. Então, uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como que a gente faz, cientistas sociais, para, primeiro, se conectar com as empresas, ser visto pelas empresas e saber, digamos assim, acessar esses canais de empregabilidade? Porque eu também estava vendo reportagens que, por exemplo, a GUP era uma solução, mas não se mostrou uma solução a longo prazo, porque tem 2.000 candidaturas, as pessoas não sabem usar bem a plataforma e aí fica sempre o normal desvelamento que sempre aconteceu. Carol tem a resposta. Vai, Olha, Carol. antes de responder, eu quero dizer que todas as pessoas precisam pegar todos os seus livros de Sociologia Clássica 1, sabe? Todos os clássicos, e pegar e implantar na sua vida do que eu vou dizer aqui, entendeu? Karl Marx falou para a gente fazer a revolução, só que Weber mandou fazer a reforma. Aí você vai escolher qual é o seu caminho, entendeu? E aí a Raquel falou que a gente ia ser cancelado. Então, quem está ouvindo esse podcast aqui, não cancele a gente, porque foi a partir disso que nós estamos aqui. Porque é isso. É você pensar no que você estudou, porque, gente, a sociologia ela é formadora também, pessoal. O que você estudou ali que dá para você empregar na sua vida? Eu participo ativamente de uns 30 grupos de vagas na área social, pé na vaga, impacto social, e as pessoas elas entram num looping eterno de reclamar do processo. Então, assim, a GUP é ruim, a Solids é ruim, todo mundo é ruim. Todo mundo é ruim. Só que existe hoje possibilidade de você acessar alguma empresa sem ser assim. Eu tento com network, que é a outra forma, mas assim, a forma engessada, igual você faz o vestibular, é candidatando às vagas. E é um processo que você precisa aprender como aquilo ali está sendo colocado. É difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem uma situação agora que há 20 anos não existia, que é a democratização da informação. Se você digitar lá no Google como me candidatar a GUP, vai aparecer um tanto de link e você vai lendo. Vai ter alguns que vai te falar mentira, outros vão te falar a verdade, e você vai filtrando e colocando. Então, antes de falar como que você tem que fazer, é preciso entender qual é a postura que você vai ter diante do mercado. E as duas posturas são super válidas. Não, eu quero aqui queimar fogo, não quero trabalhar em mais nada, vou vender artesanato, aí é outra coisa, sabe?
a partir de agora, vou empreender. Teve uma época que eu fiz isso na faculdade. Falei, não quero mexer com redes sociais, não. Comecei a fazer artesanato, vender. Aí eu comecei a ganhar um dinheiro. Aí depois que eu parei, falei, não, isso também não dá para mim. Eu era semi-empreendedora na época. Eu vendia artesanatos locais. Mas aí é muito nesse sentido, qual o posicionamento que você vai seguir. Quando você escolhe, olha, eu não vou brigar com o mercado, eu preciso desse dinheiro para poder bancar os meus sonhos, porque o trabalho não é vocação, não é sociologia por amor. Eu preciso de dinheiro para bancar os meus sonhos. E o seu sonho pode ser dormir bem, comer bem, viajar, fazer um mochilão, ter uma casa. O sonho é individual. Então, a primeira coisa que o cientista social precisa fazer é a ruptura de ver o trabalho. O trabalho tem que ter sentido, mas ele não é por amor, ele é trabalho. Depois disso, a segunda coisa é aprender como as plataformas funcionam. E você pode aprender de forma gratuita, como eu disse, digita no Google, vai estar aprendendo, vai estar lendo, vai ter coisa difícil, vai ter coisa fácil, vai ter coisa que explica, vai ter vídeo, vai ter podcast. E a terceira coisa, na verdade, é você se posicionar. Na universidade, a gente faz muito isso. Na hora que você está no seminário lá, lê o livro, cada um vai apresentando, e como o professor dá nota, o que você faz? Intervenção, fala, levanta a mão, concordo, não concordo, discordo, é a mesma coisa. Para a empresa te ver, você precisa se posicionar. Aí você vai posicionar construtivo, destrutivo, você vai ter que fazer de alguma forma, porque tem mercado para todo mundo, tem empresa boa, tem empresa ruim. Da mesma forma que, infelizmente, tem gente que lucra nas redes sociais com os problemas sociais, tem empresas também que gostam de contratar pessoas que são, não vou conseguir falar a palavra, disruptivas, é isso aí, né? E aí as pessoas vão conseguir se posicionar. Então, tem várias formas. Transferindo conhecimento é a forma no LinkedIn mais fácil, não, mais segura de você se posicionar. Transferir tudo que você sabe. Então, é com texto, é com vídeo, é compartilhando artigo. Você estudou, você tem conhecimento, você tem como compartilhar. Aí eu não gosto de LinkedIn, acho uma rede tóxica. Então, vou para o Instagram, vou para o Facebook, porque o Facebook hoje, apesar de parecer obsoleto, ele também é fonte de emprego ainda. Tem muito edital rolando lá, os grupos funcionam muito bem. Então, assim, o caminho é entender como as ferramentas estão, se posicionar e se conectar às empresas, assim, conectando com as pessoas de lá, mandando convite, vamos marcar uma reunião, vamos conversar. O QI virou o novo network, gente, só romantizou e ficou mais aberto. Você não precisa mais do seu parente te indicar. Você pode simplesmente chamar uma pessoa para tomar um café, para conversar. Você vai chamar 100 pessoas, 2 vão te responder, mas já é um ganho. E aí você vai criando essa rede. Então, são esses 3 passos seguros para que você possa conseguir esse posicionamento. E não é fácil. Não é uma coisa do dia para a noite. É muito importante deixar bem claro que não é um sonho milagroso. Não acontece do dia para a noite. É muito trabalho, é muito textinho. Quem entrar no meu LinkedIn vai ver praticamente que eu publico todos os dias para chegar numa alta de seguidores e ter um engajamento alto. Então, é um caminho de construção, não é um caminho mágico. O que eu diria, né? Hoje eu estou concursada e aí eu reconheço nesse lugar de privilégio, porque realmente o concurso te dá uma certa segurança e tal, mas até bem pouco tempo atrás eu estava pensando numa transição, uma nova transição, né, do doutorado para a universidade. Então eu estava bem atenta, né, a essas movimentações de mercado, também por conta do Viver de Humanas, né, que a gente sempre está consumindo e filtrando informação, né, para fazer essa curadoria. Mas o que é que eu estava fazendo? Primeira coisa, mapear o mercado que você está inserido ou que você quer se inserir, né? Então, você quer ir para a educação corporativa? Eu descobri que tinha algumas empresas, algumas indústrias lá em Fortaleza que tinham esse setor, coisa que eu não sabia que tinha, né? Inclusive, cheguei a participar de processo seletivo para a área de treinamento e desenvolvimento, né, dessas empresas. Então, mapear esse mercado, quais seriam essas empresas, né, que você poderia atuar, qual é a área que você quer, a responsabilidade social, quais são as empresas que você pode acessar a partir da tua localização, né, digamos assim, que tem essa área de responsabilidade social. Vai buscar no Google, vai buscar no LinkedIn. Aí é aquela coisa, gente, realmente ter um trabalho dá trabalho, né? Não é dormir, acordei, estou empregada com salário top, com vários benefícios. Não é assim que a coisa funciona, tá?
Depois disso, é aquilo que a gente já vem falando, é reconhecer em você, na sua trajetória, na sua formação, nas suas outras experiências, o que é que tem de habilidade que você possa traduzir que dê esse match com a vaga, né? Estudem as vagas, sai buscando as vagas, o que é que essas vagas estão pedindo, o que é que você tem, né? Que essa vaga já pede. Não espere ter também 100% das habilidades que a vaga coloca, porque esse dia nunca vai chegar, minha gente. Vai na cara e a coragem Principalmente mesmo. as mulheres, né, Raquel? Sobretudo, tem Pecado para as estudos aí, mulheres. né, né, já tem levantamentos aí que diz que as mulheres se candidatam bem menos, né, do que os homens, porque não tenho tudo, então não vou me candidatar. Não, se candidata mesmo assim. É basicamente isso. Aí vou usar a frase que Carol usou e que ela não falou, que ela esqueceu, que é more no LinkedIn, né? Faça morada no LinkedIn, Eu se não quero ser organize, agende os cancelada. posts, né? Se posicione no LinkedIn, sobretudo se você é uma pessoa que já tem mais alguma experiência, porque uma coisa que eu tenho observado é que esses convites para trabalho, né? E é real, gente, eu também já recebi, tá? Não é papo Somos de pessoas influencer, reais. né? É real, né? As pessoas te abordam, né? Te chamando para processo seletivo, né? Para um meet, para ver se seu perfil realmente tem aderência. No geral, o que eu percebo, não sei se a Carol vai concordar, são para posições já um pouco mais altas, um pouco mais específicas, né? Eu Sim. não vejo essa movimentação, por exemplo, para cargos de entrada, né? Um cargo de auxiliar ou de Júnior, auxiliar, assistente. assistente, Seria exatamente. mais um pleno sênior, né? E dali para, né, para frente. E isso é outra coisa que eu acho que a gente tem que ter noção: como é que o mercado se organiza, se estrutura, Boa, né? Raquel. Quais são esses cargos de entrada, né? Você acabou de se formar, você vai aplicar para um cargo de supervisão? Não, porque supervisão você vai supervisionar outras pessoas, então você já tem que ter uma experiência bacana, você já tem que ter desenvolvido outras habilidades, uma habilidade de liderança muito forte, né? Mas, poxa, você já tem 5 anos de atuação na área, tu vai aplicar para assistente, cara, o teu salário vai lá para baixo, né? Primeira coisa. Não, então você já é um perfil de um analista pleno, um analista sênior, a depender da tua, né, desenvoltura. Então, isso também faz parte desse mapeamento do mercado, né? Entender como essa organização, como essa empresa está estruturada em termos de cargos, né? Seria uma outra dica também. Uma Caio, coisa para acrescentar na fala da Raquel, que existe também, você pode digitar no Google, isso é mais administração que ciências sociais, gente, os tipos de carreira, que hoje a gente tem carreira em Y e carreira em W. Então, pesquisem para poder entender também qual é o nível de trajetória que você tem. Porque por mais, gente, que nós aqui três, todo mundo que está ouvindo, ama e acha que doutorado é maravilhoso, que pós-doc é importantíssimo, vou falar e não me cancelem. O mercado está nem aí. Inclusive, ele não vai nem querer te contratar, porque você tem isso. Ele vai falar, não, essa pessoa não vai dar certo ficar aqui. Inclusive, é uma dica também, escondam de vez em quando na vaga os títulos. tem Porque que você saber tem se que... posicionar, né? Aí tem que usar esse título de uma forma muito estratégica. O título pelo título realmente não agrega. E ainda o mercado não vai te contratar como supervisor porque você é doutor. Então, isso é muito importante. Se você tiver feito um trabalho de campo consistente com várias pessoas e você supervisionou uma pesquisa, por exemplo, aí é uma outra narrativa que você vai trazer para o cargo. Mas estudem sobre esse tipo de carreira, W e Y, que você vai entender em qual nível você está. E infelizmente, também não conta estágio. Então, a sua experiência de trabalho ela vai contar para cargos, né, maiores, a partir de você formado. Então, assim, você fez estágio a faculdade inteira e você formou agora, então é júnior. Então, aí, a partir disso, você vai somando na sua trajetória, isso muito para o mercado corporativo, para ONGs, fundação, terceiro setor em geral, não é tão assim. Isso aqui a gente está falando da nossa experiência, é parecido, mas não é tão rígido igual a gente está Então, ó, trazendo. a pergunta de fechamento que eu queria que cada uma respondesse é a seguinte: qual a dica de ouro que vocês têm para dar para quem está escutando? A dica de ouro pode ser algo que dá muito certo para vocês, ou uma hipótese que vocês têm que vai fazer a carreira de todo mundo deslanchar. E aí, qual que é a dica de ouro para vocês? A gente falou as dicas de ouro antes, viu, Raquel? né, já entregou Nossa, o ouro a aqui gente já já. entregou o ouro antes, mas é que a gente gosta de ajudar as pessoas, assim, e nós somos empolgadas, tanto nós duas quanto a Tuane e a Érica, que também fazem parte do projeto, nós somos muito empolgadas com as ciências sociais,
E uma frase que a gente traz muito, assim, que tudo que a gente vive é das ciências sociais. Eu sempre falei isso com meus alunos. O óculos, o brinco, o cabelo, tudo que eu tenho veio das ciências sociais. Então, assim, é possível sim. A dica de ouro que eu tenho são duas, né, que eu já comentei ao longo do podcast, que é conhecer softwares. Então, assim, é o momento, e principalmente uma área que a gente não citou ao longo do podcast, que é ciência de dados, também tem muita entrada para cientista social e vem a partir do conhecimento de softwares. Então, é a dica de ouro, independente do que você esteja cursando, sociologia, antropologia, ciência política, se aproxime do laboratório de informática. Lá na minha faculdade a gente construiu um laboratório de informática, deve existir ainda. Então, se aproxime desse laboratório, use os sistemas, e tem muito curso gratuito na internet. Hoje o conhecimento está muito democrático, e um bônus de dica de ouro também é a questão do idioma. É fundamental e é difícil, mas tem como a gente aprender inglês de forma gratuita, testando, aprendendo, tem curadoria. Eu não aprendo, gente, porque é uma questão psicológica, não sei nem falar as palavras direito, mas eu vou vencer esse problema. Meu Deus do céu, que história, Carol. Mas as minhas dicas de ouro são essas. Fala as suas, e Raquel? Eu acho que primeira coisa é precisamos falar sobre dinheiro, sabe? Precisamos todos, não só cientistas sociais, né? Precisamos nos organizar com dinheiro, né? E aí, claro, eu não estou falando, gente, que uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem uma família para sustentar, tem que investir na bolsa, tá? Não é isso. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre e se organizar, porque é como o Carol falou, né? O trabalho vai bancar sonhos, né? E aí, quando você pensa em, por exemplo, fazer uma transição de carreira, e eu fiz uma transição de carreira do mestrado, né, para o mundo corporativo, depois estava no processo de transição do doutorado, né, pensando em voltar para o mercado antes do concurso chamar. E uma transição de carreira, por exemplo, leva tempo. Leva tempo, não é do dia para a noite, não é em 2 meses que você faz uma transição de carreira, né? E você vai se bancar como nos momentos de transição, né? Então, você precisa estar muito bem organizado em relação às finanças, né? Então, para quem está lá no seu estágio, que ainda mora com os pais, que os pais não obrigam a pagar nenhuma conta, né? Use esse momento para fazer um pezinho de meia, por menor que seja, sabe? Você que está com sua bolsa, ainda mora com os pais, dá para juntar 100, 200 reais no mês, não sei, né? Dá para fazer uma renda extra, junte, porque depois que a bolsa acabar, como é que você vai ficar, né? Então, ter esse pensamento estratégico, né? Com a sua própria vida, né? E digo isso porque morei com os meus avós, né? Fui criada com os meus avós, meu avô era o típico bodegueiro, né? Do Nordeste, né? Então, eu fui criada numa mercearia ali, né? Quando ele migrou do campo para a cidade, ele abriu uma bodega. Então, eu vi o dinheiro muito, muito desde criança, né? Então, isso me ajudou muito a ter essa organização financeira. E aí a minha outra dica vai ser repetitiva, vai ser a mesma de Carol, quando Carol fala em relação à ciência de dados, aos softwares e tal. A gente está num momento, um momento de transição, e um momento em que essas divisões nas caixinhas, né? Ai, quem é de ciências sociais não consegue passar um troco. Não pode ser assim, minha gente. Não dá mais, né? Não consegue dividir uma conta no bar porque eu sou de humanas. Não, pessoal, calma aí, né? Brincadeira. A gente está no momento que as coisas estão muito próximas, né? Então, assim, ciências humanas e tecnologia, principalmente com inteligência artificial, relação humano-máquina, né? Eu canto essa bola há muito tempo no LinkedIn, né? As coisas estão mais próximas. Então, mesmo que você, Raquel, mas eu não quero trabalhar com tecnologia. Tá certo, tudo bem, né? Mas você precisa estar situado, você precisa ter noção do que se trata. Você não precisa saber programar em várias linguagens, mas você precisa ter noção do que é uma programação, como é isso? É um código, é uma linguagem? Como é isso? Saber do que se trata, minha gente. Pelo menos isso, né? Eu acho que isso é uma outra dica de ouro, né? Não sei fazer um curso gratuito, o próprio Google, às vezes, né, oferta vários cursos aí gratuitos, mas ter essa noção. E essa noção pode ser também um ponto de virada e um ponto de entrada
para você acessar empresas de tecnologia, por exemplo, ainda que você faça, sei lá, eu vou me candidatar a algo no RH, algo com a educação corporativa, algo com a diversidade, mas olha, RH, eu não sou da área da tecnologia, não, mas eu sei que isso existe, que é assim, assim. Nossa, fulano sabe disso, olha que interessante, né? Você está se candidatando para uma vaga numa área mais de humanas, mas, digamos assim, dentro de uma empresa de tecnologia, poxa, você tem que saber minimamente do que se trata, né? Então, essa eu acho que é uma outra dica de ouro, assim, não ter medo dessa tecnologia e se situar, pelo menos se situar. Isso eu acho que é muito importante. Eu acho que não vai dar para a gente não estar situado, na verdade. Eu acho que daqui a pouco a gente não vai ter muito essa opção, não. Né? Então, é bom a gente se Gente, adiantar. muito obrigado pela participação, pela colaboração, pelo bom humor que vocês têm em estar compartilhando, em estar conversando sobre um tema que às vezes é tão tabu para os cientistas sociais, para as cientistas sociais. Então, deixo aqui o meu grande obrigado, que alegria vocês terem participado. E a última pergunta é: a gente quer seguir vocês nas redes sociais. Como que a gente encontra vocês nas redes sociais? Meu nome nas redes sociais é Caroline Massi, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Eu acho que no Facebook também, mas no Facebook eu só replico o conteúdo. E também o Lattes, viu, Caio? Cientista social tem que ter Lattes. Você me acha no LinkedIn, né? Eu acho que é o melhor lugar, né, para a gente se conectar, focado nessas discussões, né, e nesse campo aí, né, de atuação profissional. E eu estou no LinkedIn como Raquel Guimarães Mesquita. Me joga lá o meu nome que eu vou aparecer. E no Viver de Humanas, né? @Viver de Humanas, tanto no Instagram como no LinkedIn também, Viver de Humanas, você joga lá que vai aparecer a nossa página. E tem vaga toda semana, né? Exato. Carol está aí à frente dessa curadoria. Tem vaga toda semana. Já produzimos conteúdo sobre consultoria estratégica, que seria uma outra área de atuação, que paga, inclusive, muitíssimo bem, né? Salário de entrada de R$10 mil, então só mesmo na consultoria você conseguiu um salário desse de entrada. E produzindo conteúdo sobre desenvolvimento de carreira, transição de carreira, né, habilidades aí para o mercado, um pouco de tudo isso que a gente comentou, tem lá também na nossa página, né, do projeto. Beleza, gente. Muito obrigado. Então agora a gente se despede aqui. Um abração. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Caio. Até mais. Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades.